Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos aqui para mais uma aula, né? Onde nós vamos abordar um outro tema, certo? De um outro gênero. Então, nós vamos falar sobre a reportagem. Então, o conceito de reportagem é um gênero textual expositivo no qual se desenvolve extensamente um tema de interesse geral. Ela pode ser sobre pessoas, lugares ou um sucesso concreto. Então, a reportagem é mais que uma notícia. Tá? A gente vai fazer sempre esse paralelo, tá? Já que os dois gêneros apresentam algumas similaridades. Então, a reportagem é mais que uma notícia, não só verifica os fatos, como apresenta suas causas e seus efeitos, a origem dos acontecimentos, ocupando assim, muitas vezes, páginas inteiras de jornais ou revistas. É um gênero textual não literário. Ela é considerada um gênero jornalístico, né, por ser reportagem, e vinculado pelos meios de comunicação. Então, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros, vinculam a reportagem. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, certo? Estrutura. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Então, por cumprir uma tarefa tão importante, a reportagem desempenha uma função social e deve estar sempre a serviço da comunicação. Já a notícia, ela tem como objetivo noticiar um assunto. Ela é pontual, algo que esteja acontecendo, por exemplo, no dia de hoje. A reportagem ela pode escolher um tema, um assunto, né, que faça parte da realidade das pessoas e que seja de interesse de uma comunidade. A notícia está no grupo de textos que compõem aquilo que os estudiosos da comunicação chamam de jornalismo informativo. Já a reportagem está no grupo de textos que constituem o jornalismo opinativo. O jornalismo informativo apenas noticia, ou seja, narra acontecimentos. Por esse motivo, as opiniões do repórter devem ficar implícitas. Já o jornalismo opinativo tem como função opinar, interferir, né, a construção dos juízos de valores do leitor ou do espectador. Portanto, a opinião do jornalista ela fica explícita. Geralmente são textos mais longos, né, a reportagem, opinativos e assinados pelos repórteres. Enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Então, a reportagem ela é composta aí quatro, por quatro tópicos, né, que compõem essa estrutura. Então, alguns desses tópicos nós também encontraremos na notícia. Então, nós temos aí a manchete, tá, que compõe-se de frases curtas e objetivas, apresenta-se em letras de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor para o que se quer comunicar. As reportagens, tal qual, né, as notícias, podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente e o outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Então nós vamos ter a manchete, que seria o texto principal, né, o título principal, perdão, e o título auxiliar seria aí o subtítulo. Então o título auxiliar ele complementa o título principal, isto é, a manchete, com o objetivo de aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da notícia ou reportagem. Depois nós temos aí o lead. Constitui o primeiro parágrafo, que apresenta de forma resumida aspectos relevantes da informação,
sobre a qual a reportagem ou notícia versa, respondendo a questões como o que, quem, quando, como, onde e por quê. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos, certo? Os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Corpo da reportagem consiste no texto desenvolvido com a apresentação mais pormenorizada dos pontos relevantes ao assunto tratado. Então percebam que esses 4 elementos nós também encontramos eles, na verdade, na notícia. Então, corpo da reportagem, desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter ele reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Veja um exemplo da estrutura de uma reportagem na imagem. Vocês têm aí o que seria a manchete. França reconhece pela primeira vez o uso de tortura na guerra de Argélia. Aí nós temos o subtítulo, né? Emmanuel Macron determina ainda a abertura dos arquivos sobre desaparecimentos do conflito. E o que seria o lead? Esses 2 parágrafos seria aí o lead. O que viria depois é o corpo do texto, tá? Diferenças entre notícia e reportagem. Notícia e reportagem diferem no seguinte aspecto. A primeira noticia um fato e a segunda precisa ir além de uma simples notificação, estabelecendo relações de causa e efeito, questionando, apresentando diferentes pontos de vista, dados e etc. No que se refere aos aspectos do gênero textual, reportagem e notícia apresentam semelhanças e diferenças. Os pontos em que se assemelham são estruturais, ou seja, é comum identificarmos em ambas os mesmos elementos constituintes. Tipos de reportagem. Elas podem ser expositiva, interpretativa ou opinativa. Na expositiva, os fatos são apresentados simples e objetivamente. Na interpretativa, são estabelecidas conexões entre os acontecimentos e apresentados comentários sobre eles. E na opinativa, os fatos são apresentados evidenciando-se a opinião do repórter. Principais características da reportagem: textos em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, temas sociais, políticos e econômicos,